Graça e paz, irmãos, saudações em Cristo. Chegamos na nossa 10ª lição da nossa escola bíblica, né? E hoje nós vamos falar sobre rejeição e solidão. Nós vamos nos fundamentar e vamos nos basear na história do profeta Jeremias, quando ele se sente rejeitado e só diante de um quadro terrível, tenebroso que o povo vivia, e automaticamente Jeremias, como profeta de Deus, foi chamado por Deus a trazer uma mensagem naqueles tempos, né? Direcionado naquele tempo. Algumas coisas são muito importantes nós compreendermos e nós aplicarmos isso em relação à nossa vida, porque fazer a vontade de Deus e ser fiel aos seus ensinos devem ser prioridade e devem ser coisas prazerosas. No entanto, quando nós nos deparamos com situações difíceis, situações complicadas, esse posicionamento se torna em muitos casos como questionamento e pode levar a pessoa até a adoecer em relação a essas dificuldades, né? O texto que nós vamos usar como base está em Jeremias 20, o verso 14, que diz assim: Maldito seja o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu a luz. Percebe nas palavras de Jeremias o quanto esse homem estava sofrendo, o quanto esse homem estava triste, abatido, sentindo-se arruinado e amargurado diante de uma situação bem complicada, né? Há uma ideia predominante de que homens e mulheres que buscam servir a Deus e fazer a vontade de Deus, ou fazer a sua vontade, hão de ver tudo dando certo em sua vida, vão desfrutar de simpatia, de consideração e respeito de todos. Afinal, ser a voz de Deus para o mundo é uma missão nobre e digna de ser aceita e honrada. Essa última parte é real. Ser a voz de Deus é uma missão digna, nobre, que deve ser honrada e aceita. Beleza. No entanto, a primeira parte, onde diz que gozaria de empatia, consideração, respeito de todos, já não é algo muito real. Por que que não é real? Porque que isso não é uma verdade, ou seja, não é 100% verdade, melhor dizendo. Porque nem sempre quando você é uma voz de Deus, você vai agradar a todos. E quando você não agrada a todos, corre-se o risco de sofrer diante deste não agradar a todas as pessoas. E Jeremias é alguém que pode exemplificar isso. No entanto, ele deseja, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu, devido a esse tão sofrimento que ele estava vivendo, né? Uma das provas está na história, né, do profeta Jeremias, que nós vamos conhecer parte dela hoje. Por exemplo, Jeremias, como era conhecido, profeta das lágrimas ou profeta chorão. Você sabe por que Jeremias é considerado profeta chorão? Uma perguntinha para você. Será porque ele era um homem muito emotivo? Não. Jeremias é considerado o profeta chorão ou profeta das lágrimas porque ele chorava pela desobediência, pelo pecado do povo, e isso interferia na sua
na sua vida, né? Então nós já entendemos um pouco em relação a isso. Foi levantado como profeta no sul. Lembra das divisões lá, quando eles são capturados lá no povo babilônico, pelos babilônicos? Aí há a divisão das 12 tribos, uma do norte e sul. Jeremias foi chamado para ser voz de Deus em meio ao povo na região sul, né? Mais especificamente em Judá. Profetizou no mesmo período dos profetas Ezequiel, Sofonias e Abacuque. Então lembra lá em Abacuque, quando tem um versículo, e até uma música que o Fernandinho gravou, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. É dentro deste contexto de escassez, de sofrimento, de pecado, de desobediência, que Jeremias é chamado a ser voz de Deus em meio ao povo, tá? Vai tentando ajustar isso na sua mente. Nós somos chamados por Deus também a ser voz dele em meio a esse contexto que vivemos hoje, que não é muito diferente do contexto em que Jeremias e esses outros profetas viviam. No entanto, Jeremias não queria aceitar. Lá no capítulo 1, verso 6, diz assim: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou muito jovem. Ou seja, ele tentou arrumar desculpas para poder não aceitar, não querer trazer para si o chamado ao qual Deus o havia convocado, né? Fazendo uma aplicação breve e rápida aí às nossas vidas, como que nós temos pessoas que têm rejeitado o chamado de Deus, têm rejeitado a conclamação do Senhor a ser voz de Deus nesse tempo, né? Então fica aqui um alerta a todos nós. Isso também não é uma prerrogativa somente minha ou sua. Quando nós olhamos para a vida de Jeremias, nós percebemos isso também na vida dele. Deus o deixou prevenido. Algumas questões, eu estou levantando algumas questões em relação para nós entendermos todo esse contexto do profeta. Deus o deixou prevenido dos esforços dos seus adversários, mas lhe deu plena certeza da sua presença, a fim de capacitá-lo a encorajar diante de todas as dificuldades. Ou seja, Deus mostrou a ele o contexto, mostrou a ele tudo aquilo que iria acontecer na sua vida, todas as dificuldades que ele iria enfrentar, mas disse a ele que iria capacitá-lo. Ponto. Uma outra aplicação a nós: Deus chama a todos, e a quantos a que ele chama, ele capacita. Então nós às vezes ficamos meio receosos em não querer aceitar o chamado, não querer responder o sim de Jesus, o sim para Jesus, mas nós precisamos entender que o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que dá a instrução, é o Deus que dá o direcionamento. Jeremias aceita o desafio, prega ousadamente a mensagem que o Senhor o havia dado, né? Ele expõe a infidelidade, a insensatez do povo de Judá por ter abandonado a única fonte do bem e por ter corrido atrás de ídolos vazios. Queridos, o que nós entendemos aqui? Deus capacita, a nossa resposta precisa ser o sim para Jesus, o sim para o Senhor. Pois bem, a nossa mensagem precisa ser uma mensagem que confronta o pecado. Nós não podemos concordar com o pecado. Uma coisa é eu aceitar o pecador. Uma coisa é o Senhor aceitar o pecador, é amar o pecador. Outra coisa é concordar com o erro, concordar com o pecado. E nós não estamos aqui fazendo julgamentos de pecado. A questão é que a palavra precisa confrontar o meu e o seu pecado. Então Deus nos chamou nesse tempo, como foi no tempo passado, para sermos voz profética, voz de Deus às pessoas. Agora, alguns desafios nós vamos enfrentar diante, Jeremias enfrentou, e nós também enfrentaremos
por sermos voz profética, por sermos voz de Deus, no tempo em que ele levanta homens e mulheres a viverem desta maneira, né? A primeira questão aqui é quando as pessoas não agradam da mensagem. Você acha que a mensagem pregada ela vai agradar a todas as pessoas? Não. Paulo já dizia a Timóteo que haveria tempos em que as pessoas queriam palavras que fossem doces aos seus ouvidos, suaves aos seus ouvidos, que fizessem como que coceira nos seus ouvidos. O que isso significa? Que as pessoas querem e desejam uma mensagem que vá satisfazer o ego, sendo que Deus nos chamou a pregarmos. E aqui entra uma questão muito importante. A quem eu agrado? Ao homem ou a Deus? Paulo dizia que é melhor agradar a Deus do que agradar a homens. É melhor as pessoas ficarem aborrecidas conosco por causa de uma mensagem, por causa de uma palavra verdadeira, do que desagradar ao Senhor. Quando eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Quando eu sou amigo de Deus, eu me torno inimigo do mundo. Porém, precisamos também saber como trabalhar e tratar essa mensagem e levar essa mensagem às pessoas. Nós não podemos ser ignorantes, prepotentes, e porque ao invés de nós erguermos pontes, nós acabamos erguendo muros diante dessa nossa dificuldade. Mas a grande questão aqui que Jeremias enfrentou, e nós enfrentamos e vamos enfrentar, é quando as pessoas rejeitam, né? A mensagem corajosa de Jeremias irritou muita gente que não queria que seus pecados fossem expostos e condenados. Não tem diferença hoje. Hoje, se você pregar sobre vários assuntos, entre aspas, assim, polêmicos, como homossexualidade, prostituição, adultério, tantas coisas, eu estou citando alguns aqui, né? Você é taxado de quadrado, disso, daquilo, né? Tantas coisas. E isso provoca, e nós sofremos condenações diante disso. A questão é que nós precisamos pregar. Jeremias, ele foi ofendido, as pessoas se rebelaram contra ele, as pessoas tentaram calar a sua voz. Queridos, nós estamos caminhando para um tempo em que as pessoas vão tentar nos calar, né? As pessoas vão tentar fazer com que nós não venhamos a pregar. Jeremias, ele sofreu ameaças de morte, tentaram matá-lo, e muitas pessoas hoje, muitos missionários, muitas pessoas hoje têm sofrido sanções, sofrido dificuldades em relação por causa da pregação da palavra. Mas a grande questão é de que lado nós ficaremos? Nós ficaremos do lado do Senhor ou ficaremos do lado do homem? Então a primeira tensão aqui, o primeiro obstáculo que Jeremias precisou enfrentar foi quanto da questão do recebimento da mensagem. Queridos, o povo hoje as pessoas querem mensagens, querem palavras que satisfaçam. Quando você prega uma mensagem, eu digo pregar da seguinte forma, não é somente nos cultos que nós pregamos, não, nós pregamos com a nossa vida, com a nossa atitude, com a nossa maneira de agir, de viver, de comportar, e é a nossa mensagem, ou é a melhor mensagem que nós pregamos, e nós vamos contra essas questões, as pessoas nos rejeitam, as pessoas nos condenam, somos taxados e deixados de lado em relação a isso. São dificuldades que estamos enfrentando e vamos enfrentar ao longo da nossa caminhada, né? Uma outra dificuldade que Jeremias enfrentou aqui foi quanto da solidão. Você já se sentiu só, solitário, sozinho por causa de determinadas questões? Deixa eu dizer para você, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós caminhamos em relação à vontade do Senhor, nem sempre
nós ficaremos do lado da maioria. Nós somos uma minoria. A palavra de Deus em Coríntios, Paulo vai dizer que Deus fez loucas as coisas para confundir os sábios. O que isso nos ensina? O que isso nos mostra? O que isso traz de ensinamento para nós? Jeremias se sentiu solitário porque a sua palavra, a sua mensagem, levou as pessoas a afastar-se dele. As pessoas afastaram-se de Jeremias devido à sua mensagem. Ele se sentiu excluído de tudo por causa da tarefa de anunciar uma palavra de castigo. Talvez eu e você vamos, ou já estamos sentindo, ou vamos passar por essa situação quando nós anunciamos uma mensagem e as pessoas vão nos deixar de lado. Quando nós confrontamos um pecado, quando nós não concordamos com uma atitude de A, B, C ou D, ou uma maneira de negociar, uma maneira de agir aqui ou acolá, isso pode trazer a nós sérias dificuldades. As pessoas vão afastar-se de nós. Olha, ali já vai o todo certinho, ali já vai o Bíblia, ali já vai aquele que não concorda com nada, que é contra tudo e contra todos. Queridos, nós precisamos nos posicionar. Estamos chegando num tempo em que os verdadeiros adoradores precisam se mostrar diante das questões e das dificuldades, né? São questões importantes que nós precisamos pensar. Vamos ser rejeitados por anunciar essa palavra. Talvez você esteja pensando, eu esteja pensando, ou vocês estejam aí pensando, mas eu passo por muitos problemas, por muitas dificuldades. Deixa eu trazer algo importante para você, lá no capítulo 16, o verso 2, só para vocês terem uma ideia de como era a vida desse homem. Deus proibiu que Jeremias se casasse e tivesse filhos, ou seja, formasse a sua família. Você consegue mensurar ou consegue entender que Jeremias, por que Jeremias se sentia tão solitário, tão sozinho diante desse quadro terrível? Por que isso? Por que isso é importante? Meus queridos, nós precisamos entender que em determinados momentos nós vamos ficar sozinhos mesmo. Seremos nós e Deus. Eu e Deus. Você e Deus. Mas nós podemos ter a certeza, como já mencionei aqui no início, que ele diz para Jeremias que ele estaria com Jeremias sempre, em todo momento, em toda situação. São dificuldades, queridos, que nós enfrentamos, mas que nós não podemos deixar de pregar, de anunciar, de viver essa palavra que é única, que é viva e que é eficaz. Uma outra questão aqui que nós percebemos desse estudo foi quanto à reação de Jeremias, né? Por que isso é importante? A vida cristã, irmãos, ela é feita de decisões e nós pagamos um preço. Aquilo que a palavra diz que nós carregamos a nossa cruz, né? Aquele que quer ser meu discípulo deve negar-se e carregar a sua cruz. Nós carregamos a nossa cruz, né? O que significa? É o preço a ser pago. Quando nós olhamos para Jeremias, lá no versículo 15, o verso 18, nós vamos perceber qual foi a reação de Jeremias diante daquilo ali. Diante desse quadro que eu já disse para os irmãos, de dificuldade, lutas que estava enfrentando. 15, o verso 18 diz assim: porque é permanente a minha dor, e minha ferida é grave e incurável, porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham.
Deus para Jeremias antes, lá no capítulo 2, verso 13, ele vai dizer o seguinte, que Deus é fonte de água viva. Agora no capítulo 15, depois dessas dificuldades, das lutas, da solidão, dos problemas, né, desse momento difícil que ele estava passando, Deus agora já não é mais um riacho, uma fonte de água viva, ele é como um riacho seco, né? E aí Jeremias se volta para Deus, revela toda a dor da sua alma, provocado pela missão. Ele tinha consciência disso, né? De que mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo sendo voz profética, mesmo sendo profeta de Deus no povo, ele sofria. Ele revela isso a Deus, ele mostra isso a Deus. Meus queridos, que ensinamento nós aprendemos aqui? Independente se nós somos voz de Deus, profetas do Senhor, discípulos do Senhor, se pregamos, se vivemos, nós precisamos entender que nós passamos e passaremos por lutas e por dificuldades. Grandes homens de Deus passam por esses momentos. Nós vamos perceber homens de Deus passando por momentos assim. Nós passamos por momentos assim. Em determinados momentos nós questionamos Deus. Nós não podemos esconder isso. Quantas vezes, às vezes, nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, mas por que isso está acontecendo? Igual agora esse período, Deus, por que a gente está vivendo esse tempo? Por que isso tem acontecido? Por que isso? Por quê? Por quê? São os porquês que nós questionamos, né? Que nós colocamos isso diante do Senhor. São reações que nós corremos o risco de passar. Mas Deus responde para Jeremias e mostra que o profeta estava vivendo nem de longe se compara com a tristeza que ele, como Criador, estava vivenciando em ver o seu povo prostituindo com outros deuses. Olha a resposta de Deus no capítulo 12, os versos 7 e 8. Desamparei a minha casa, desamparei a minha casa, estou precisando botar meu óculos, a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a minha amada da minha alma na mão dos seus inimigos, tornou-se a minha herança para mim como um leão numa floresta, levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. Queridos, olha bem o coração de Deus. Olha bem como que Deus estava diante do povo, diante da atitude do povo. Se Jeremias relata para Deus como estava o seu coração diante daquilo, Deus abre o coração para Jeremias. Então tá bom, Jeremias, você me relatou o que você está sentindo, eu vou relatar para você o que está no meu coração, né? Deus revela para Jeremias tudo aquilo que estava em seu coração. E é com dor no coração que Deus entrega o seu povo aos inimigos, para que a espada, para que a dor fizesse com que eles entendessem que eles eram totalmente dependentes do Senhor. Amados, eu imagino Deus olhando para nós e o seu coração sangra em ver as nossas atitudes, as nossas maneiras de agir, às vezes a maneira como nós nos comportamos diante de várias e várias e várias questões da nossa vida. Como está o coração de Deus agora quando Ele olha para mim e para você? São questões que nós precisamos pensar. São coisas que nós precisamos analisar. Deus, amados, Ele prometeu para Jeremias que estaria com ele, mas não prometeu e nem o livrou das adversidades. Amados, Deus promete que estaria conosco até o final, até os confins do século, mas no texto lá não diz que Ele estaria nos livrando das adversidades, dos problemas, das angústias, das dores, das doenças, das pragas, das pestes e das enfermidades. Não! As tribulações fazem parte até mesmo dos mais nobres servos. Jeremias foi um nobre servo, eu e você somos, e passamos por isso. A grande questão, e eu falo isso na igreja, é que as tribulações vêm, o grande
A grande questão aqui é como reagimos a essas coisas. Como nós reagimos quando elas chegam em nossas vidas, né? Quem são os Jeremias de hoje, né? Podemos aprender duas coisas importantes aqui. A primeira delas, que devemos cuidar dos profetas dos dias de hoje. Não foram chamados para falar o que gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos. Ou seja, vamos traduzir isso aqui. Nós precisamos falar o que Deus nos mandou falar, não o que o povo deseja ouvir. Quem são os Jeremias de hoje? Nós somos os Jeremias de hoje, né? O povo continua necessitando de palavras verdadeiras, sinceras, bíblicas, fundamentadas na palavra, eu e você. Então vamos nos apoiar, ajudar um ou outro em oração. Uma segunda coisa importante aqui, devemos cuidar do nosso coração de profeta. Somos chamados por Deus para levar a sua palavra e por isso e colocar isso em prática. Porque vamos passar por rejeições, vamos ser rejeitados, vamos ser incompreendidos. Em muitos momentos vamos estar sozinhos na multidão, porque nem sempre a multidão, a voz do povo é a voz de Deus, na grande maioria não é. Então é importante nós cuidarmos do nosso coraçãozinho de profeta, cuidarmos da nossa vida de profeta. Queridos, nós estamos já findando o final do nosso estudo. Um estudo muito proveitoso, com muitas lições e aprendizado para nós. Eu quero convidar você a pensar e agir. Vamos lá na nossa conclusão? Diz assim: hoje conhecemos um pouco da história do profeta Jeremias, um líder de Deus, um líder que Deus levantou num tempo muito desafiador. Ponto. Deus me levantou e tem levantado vocês, tem levantado a primeira igreja batista a ser voz profética nesse tempo desafiador. O mesmo ser humano chamado Jeremias se mostra no ser humano que é o seu líder. As mesmas reações de Jeremias que estudamos, que nós vimos aqui, são pertinentes a todos nós nos dias de hoje. Nós precisamos pensar, e eu quero pontuar 3 coisas importantes aqui, 3 coisas muito importantes. Primeiro, compreensão, afeto e encorajamento. Compreenda a sua posição, sua mensagem, ame as pessoas e leve palavras de coragem a essas pessoas. Que Deus venha nos levantar como voz de Deus, como voz profética nesse tempo desafiador, que sejamos uma voz de Deus ecoando nesta cidade. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Quero orar uma oração breve com você. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê força, audácia, coragem para sermos os Jeremias da nossa geração. Abençoe esta amada igreja, no nome de Jesus. Amém.